Eu nunca vou esquecer o dia em que o mundo desabou. Era uma tarde de inverno, o céu cinzento lá fora parecia saber o que estava por vir, como se o próprio tempo estivesse segurando o fôlego. Eu estava no escritório, mexendo em papéis sem importância, quando recebi a mensagem que mudou tudo. Gonçalo, precisamos conversar. Não é o que você pensa. Era da Margarida, minha namorada de 5 anos. A mulher que eu achava que conhecia como a palma da minha mão. Eu sou Gonçalo, 32 anos, um cara comum que sempre tentou fazer as coisas certas. Trabalho como contador em uma empresa de médio porte em Lisboa, lido com números, relatórios, e um chefe que acha que o mundo gira em torno dele. Mas, naquela época, minha vida era Margarida. Ela era o centro de tudo. Loira, olhos castanhos que pareciam enxergar através de mim, um sorriso que fazia qualquer dia ruim valer a pena. Pelo menos, era o que eu pensava. A mensagem dela chegou às 15h47. Eu sei porque olhei o relógio umas 10 vezes, tentando entender porque o meu peito estava apertado antes mesmo de saber o que estava acontecendo. Não é o que você pensa. Essas palavras nunca são boas, né? Quando alguém diz isso, é exatamente o que você pensa, só que pior. Respondi com um ok. Quando chego em casa a gente fala, tentando manter a calma, mas meu estômago já estava embrulhado. Cheguei ao nosso apartamento às 7 da noite. O cheiro de café, que ela sempre fazia quando queria me agradar, estava no ar. Margarida estava na sala, sentada no sofá, com as pernas cruzadas e um copo de vinho na mão. Ela não olhou para mim de cara, e isso já foi um soco no peito. Gonçalo, senta aqui, ela disse, com aquela voz que misturava nervosismo e culpa. Sentei, mas não disse nada. Às vezes, o silêncio é a melhor arma. Foi aí que ela soltou a bomba. Eu me envolvi com outra pessoa. Minha cabeça girou. Não era só o fato de ela ter-me traído, mas a forma como ela disse, como se estivesse confessando que esqueceu de pagar uma conta. Foi com o Rafael, ela continuou, e o nome dele caiu como uma bigorna. Rafael era meu colega de trabalho. Não um amigo, mas alguém que eu via todos os dias, que sentava a 3 mesas de distância, que ria das minhas piadas ruins no intervalo do almoço. O cara que, meses atrás, tinha-me dito, com um sorriso, que eu era sortudo por ter a Margarida. Sortudo. Eu não gritei. Não joguei nada no chão. Apenas perguntei, porquê? Ela gaguejou, falou sobre se sentir sozinha, sobre eu estar sempre tão focado no trabalho, sobre o Rafael ser diferente. Cada palavra era uma facada, mas eu mantive a cara séria, os punhos cerrados escondidos nos bolsos. Você quer terminar? Perguntei, com a voz mais fria que consegui. Ela hesitou, balançou a cabeça, disse que me amava, que foi um erro, que queria tentar de novo. E eu, idiota ou não, disse que ia pensar. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto, repassando cada momento dos últimos 5 anos. As viagens que fizemos, as promessas, os planos de morar juntos numa casa com jardim. E agora, isso. A traição não era só dela, era dele também. Rafael, com aquele jeito de bom moço, tinha-me apunhalado pelas costas. E o pior? Eu tinha que vê-lo todo dia no trabalho, fingir que estava tudo bem, enquanto ele sabia que tinha destruído um pedaço de mim. Os dias seguintes foram um inferno disfarçado de rotina. Eu ia para o escritório, cumprimentava o Rafael como se nada tivesse acontecido, mas cada sorriso dele era como uma provocação. Margarida, em casa, tentava consertar as coisas. Fazia jantares, mandava mensagens carinhosas, mas eu não conseguia olhar para ela sem imaginar os dois juntos. Era como se o amor que eu sentia tivesse sido envenenado, e cada gesto dela só fazia o veneno circular mais rápido. Foi numa dessas noites, enquanto tomava um café amargo na varanda, que a ideia começou a tomar forma. Eu não ia terminar com a Margarida. Não ia dar a ela o alívio de um fim limpo. E também não ia confrontar o Rafael, pelo menos não diretamente. Eu ia fazer algo pior. Ia fingir que perdoei, que superei, que estava tudo bem. E então, eu ia virar o jogo. Não sabia como ainda, mas uma coisa era certa, eles não iam sair dessa sem pagar um preço. Foi aí que conheci a Sofia. Ela era amiga da Margarida, uma daquelas pessoas que sempre estão por perto, mas que você nunca presta muita atenção. Morena, cabelo cacheado, com um jeito de quem sempre sabe mais do que diz. Sofia trabalhava como designer gráfica, tinha um riso fácil e uma energia que fazia qualquer ambiente parecer mais leve. Eu a conheci melhor numa festa na casa da Margarida, semanas depois da confissão. Ela estava lá, rindo com um grupo de amigos, e por algum motivo, nossos olhares se cruzaram. Não sei se foi o vinho, a raiva ou o vazio dentro de mim, mas algo clicou. Conversei com ela aquela noite toda.
Nada forçado, só uma conversa fluida sobre coisas banais, filmes, viagens, o quanto Lisboa ficava insuportável no verão. Mas havia algo nos olhos dela, uma faísca, como se ela soubesse que eu estava carregando um peso. No fim da noite, trocamos números, e eu senti um calor que não sentia há semanas. Não era amor, longe disso. Era possibilidade. Era a chance de mudar as regras do jogo. Voltei para casa com a Margarida naquela noite, mas minha cabeça estava em outro lugar. Enquanto ela falava sobre o trabalho, eu pensava na Sofia, no Rafael, na Margarida. No que eu podia fazer para transformar a dor que eles me causaram em algo que eles nunca esperariam. Eu não queria só vingança. Queria que eles sentissem o que eu senti. E, aos poucos, um plano começou a se formar. Os meses seguintes foram um exercício de paciência e fingimento. Eu continuava com a Margarida, agindo como se a traição fosse uma página virada. Sorria quando ela me abraçava, respondia com carinho às mensagens dela, até fazia planos para o futuro, como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, eu era um vulcão. Cada beijo dela era um lembrete do que ela tinha feito, e cada dia no escritório, vendo o Rafael com aquele ar de quem não deve nada a ninguém, só aumentava a pressão dentro de mim. Eu comecei a me aproximar da Sofia de forma sutil. Não era nada explícito, pelo menos não no começo. Mandava uma mensagem aqui, um comentário engraçado ali. Ela respondia com o mesmo tom leve, como se fosse só uma amizade nascendo. Mas eu sabia o que estava fazendo. Sofia era próxima da Margarida, tão próxima que às vezes as duas saíam juntas para tomar café ou fazer compras. E isso era perfeito. Quanto mais eu me aproximava da Sofia, mais eu entrava no mundo da Margarida, no mesmo círculo que ela achava que controlava. No trabalho, eu mantinha a fachada com o Rafael. Ele não fazia ideia de que eu sabia. Às vezes, ele até tentava puxar assunto, como se fôssemos amigos. E aí, Gonçalo, como está a Margarida? Ele perguntou uma vez, com um sorriso que eu queria arrancar do rosto dele. Tá ótimo, respondi, com um tom tão neutro que até eu me impressionei. Mas enquanto falava, eu imaginava o dia em que ele descobriria que eu não era o idiota que ele pensava. A verdade é que eu estava mudando. Antes, eu era o cara que confiava em todo mundo, que acreditava que ser honesto era o suficiente. Agora, eu estava aprendendo a jogar. Cada conversa com a Sofia, cada jantar com a Margarida, cada cumprimento para o Rafael era uma jogada. Eu estava montando um tabuleiro onde eu fazia as regras, e eles nem sabiam que estavam jogando. Uma noite, a Sofia me chamou para tomar um café. Era um convite casual, mas eu senti que havia algo mais. Fui até o café onde ela sugeriu, um lugar pequeno no Chiado, com mesas de madeira e um cheiro de bolos recém-assados. Ela estava lá, com um vestido azul que realçava os olhos dela, e pela primeira vez, eu percebi o quanto ela era bonita. Não era só o rosto, mas o jeito dela, confiante, mas com uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Conversamos por horas. Ela falou sobre o trabalho, sobre como se sentia presa numa rotina criativa, e eu falei sobre o meu dia-a-dia, sem mencionar a Margarida ou o Rafael. Mas então, ela tocou no assunto. A Margarida está diferente ultimamente, né? Parece, sei lá, mais tensa. Eu sorri, como se não soubesse de nada. É, às vezes a vida pesa. Mas por dentro, eu sabia exatamente porque a Margarida estava tensa. Ela vivia com medo de que eu descobrisse mais alguma coisa, ou de que eu jogasse tudo na cara dela. Foi nesse café que eu comecei a perceber que a Sofia não era só uma peça no meu plano. Ela era real, com suas próprias dores, seus próprios sonhos. E isso complicou as coisas. Eu queria usá-la para atingir a Margarida, mas quanto mais conversávamos, mais eu gostava de estar com ela. Era como se, pela primeira vez em meses, eu pudesse respirar sem sentir raiva. Quando voltei para casa, a Margarida estava esperando. Onde você estava? Ela perguntou, com aquele tom que misturava curiosidade e desconfiança. Sai com uns amigos do trabalho, menti, com a mesma naturalidade que ela usava comigo antes. Ela não insistiu, mas eu vi nos olhos dela que algo não estava certo. E isso me deu uma satisfação que eu não esperava. Pela primeira vez, eu estava no controle. Os meses passaram, e eu comecei a sair mais com a Sofia. Às vezes, era só um café. Outras, um passeio no fim de semana. Sempre em lugares onde eu sabia que a Margarida ou alguém próximo a ela poderia nos ver. Eu queria que os boatos chegassem até ela, que ela começasse a se perguntar o que estava acontecendo. E funcionou. Um dia, ela me confrontou. Você está saindo com a Sofia? Perguntou, com os olhos brilhando de ciúmes. Somos só amigos, respondi, com um sorriso que dizia o contrário. Enquanto isso, no trabalho, eu comecei a jogar com o Rafael também. Pequenas coisas,
como deixar ele assumir projetos que eu sabia que dariam errado, ou fazer comentários sutis que o deixavam desconfortável. Você já pensou em como a gente nunca sabe quem está do nosso lado de verdade? Eu disse uma vez, olhando diretamente nos olhos dele. Ele riu, mas eu vi o nervosismo. Eu estava me tornando alguém que não reconhecia. O Gonçalo que perdoava fácil, que confiava, estava morto. No lugar dele, havia um cara que planejava cada passo, que guardava cada detalhe, que esperava o momento certo para atacar. E o pior? Eu estava gostando disso. O plano estava ganhando forma, mas eu sabia que precisava de paciência. Vingança não é algo que se faz no calor do momento, é um fogo lento, que queima aos poucos, até consumir tudo. Eu continuava vivendo com a Margarida, mantendo a fachada de um namorado compreensivo, enquanto me aproximava cada vez mais da Sofia. E no trabalho, o Rafael começava a sentir o peso das minhas jogadas sutis. Uma noite, a Sofia me convidou para uma exposição de arte no bairro do Bairro Alto. Ela disse que era algo que ela sempre quis ver, mas que a Margarida nunca tinha paciência para esse tipo de coisa. Ela acha que museus são chatos. Sofia riu, enquanto tomávamos um vinho num bar depois da exposição. Eu sorri, mas por dentro, anotei mais um detalhe: a Margarida não valorizava as coisas que a Sofia amava. Isso era uma rachadura na amizade delas, e eu podia usar isso. Naquela noite, conversamos sobre tudo. Sofia abriu o coração, falou sobre como às vezes se sentia invisível na amizade com a Margarida, como sempre era ela quem cedia, quem se adaptava. Sabe, Gonçalo, às vezes sinto que ela não me vê de verdade, ela disse, olhando para o copo de vinho. Eu podia ter dito algo para confortá-la, mas em vez disso, plantei uma semente. Talvez ela não veja muita gente de verdade, falei, com um tom que sugeria mais do que dizia. Ela me olhou, curiosa, mas não perguntou nada. Enquanto isso, a Margarida estava cada vez mais paranoica. Ela começou a checar o meu celular quando eu não estava olhando, a fazer perguntas indiretas sobre onde eu estava, com quem. Eu deixava pistas de propósito, uma mensagem da Sofia no WhatsApp que eu esquecia de apagar, um comentário sobre um café que tomei com uma amiga. Cada dúvida que eu plantava na cabeça dela era uma vitória. Ela, que tinha-me traído, agora vivia com medo de ser traída. Ironia pura. No trabalho, o Rafael começou a cometer erros. Pequenos no começo, como esquecer prazos ou entregar relatórios com falhas. Eu não fazia nada diretamente, mas sempre que ele pedia ajuda, eu dava conselhos que o levavam a tropeçar ainda mais. Relaxa, Rafael, o chefe não vai notar essa falha no relatório, eu dizia, sabendo que o nosso chefe, o Sr. Almeida, era obcecado por detalhes. Quando o Rafael levou uma bronca, eu estava lá, com uma expressão de solidariedade que escondia um sorriso interno. Um dia, a Sofia me chamou para um jantar na casa dela. Era a primeira vez que eu ia lá, e confesso que fiquei nervoso. Não pelo plano, mas por ela. Sofia tinha um jeito de me fazer esquecer, por alguns momentos, a raiva que eu carregava. O apartamento dela era pequeno, mas cheio de personalidade, paredes com quadros coloridos, uma estante cheia de livros, uma planta que ela insistia em chamar de Filomena. Durante o jantar, ela falou sobre a vida, sobre sonhos de viajar o mundo, sobre querer algo maior do que a rotina em Lisboa. E eu, pela primeira vez em meses, me peguei querendo algo além da vingança. Mas então, ela mencionou a Margarida. Ela está estranha comigo também. Outro dia, perguntou se eu estava saindo com alguém, como se estivesse tentando descobrir algo. Eu fingi surpresa, mas meu coração acelerou. O plano estava funcionando. A Margarida estava sentindo o chão tremer, e eu ainda nem tinha dado o golpe final. Quando voltei para casa, a Margarida estava acordada, esperando. Você estava com a Sofia, não é? Ela perguntou, com os olhos vermelhos. Não sei se era raiva ou choro, mas eu não me importei. Sim, estava. Somos amigos, Margarida. Assim como você e o Rafael eram amigos. A frase saiu mais afiada do que eu planejava, e o rosto dela mudou. Era a primeira vez que eu jogava a traição na cara dela, mesmo que de forma indireta. Ela ficou em silêncio, e eu fui para o quarto, deixando ela sozinha com os próprios fantasmas. Naquela noite, decidi que era hora de acelerar as coisas. Eu ia pedir a Sofia em namoro. Não porque eu estava apaixonado, ou pelo menos, era o que eu dizia a mim mesmo. Era porque eu sabia que isso ia destruir a Margarida. A amiga dela, a pessoa em quem ela confiava, comigo. E o Rafael? Ele ia descobrir que eu não era o cara que ele podia enganar. Eu ia fazer os dois pagarem, mas de um jeito que eles nunca esqueceriam. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas o calor disso tudo era viciante. Pedir a Sofia em namoro não era só uma jogada contra a Margarida, era também uma forma de me testar, de ver até onde eu conseguia ir.
Eu não era mais o Gonçalo que acreditava em finais felizes. Esse cara morreu na noite em que a Margarida confessou a traição. O que restava era alguém disposto a fazer o que fosse preciso para equilibrar as contas. Marquei um jantar com a Sofia num restaurante chique em Cascais. Escolhi o lugar de propósito, era o tipo de lugar que a Margarida sempre quis ir, mas que nunca fomos porque eu achava caro demais. Agora, eu queria que ela soubesse, que alguém contasse para ela, que os boatos chegassem. Sofia chegou linda, com um vestido preto que parecia feito para ela, e aquele sorriso que sempre me desarmava um pouco. Durante o jantar, conversamos sobre tudo, menos sobre a Margarida. Falei sobre o meu sonho de viajar para a Itália, ela falou sobre querer morar numa cidade menor, longe do caos de Lisboa. Era fácil estar com ela, e isso me assustava. No fim da noite, enquanto tomávamos um licor, segurei a mão dela e disse: Sofia, eu gosto de estar com você. Quer tentar algo a sério? O que acha? Ela ficou surpresa, os olhos arregalados por um segundo, mas então sorriu. Achei que você nunca ia pedir, ela disse, com um tom brincalhão que escondia algo mais profundo. Naquela noite, voltamos de mãos dadas, e eu senti uma mistura de triunfo e culpa. Triunfo porque o plano estava funcionando. Culpa porque, no fundo, eu sabia que a Sofia não merecia ser usada assim. A notícia do nosso namoro se espalhou rápido. No dia seguinte, a Margarida me ligou enquanto eu estava no trabalho. É verdade que você está namorando a Sofia? Ela perguntou, com a voz tremendo. Eu podia ouvir a mágoa, a raiva, a incredulidade. Sim, é verdade, respondi, com a maior calma do mundo. Você terminou comigo, Margarida. Eu segui em frente. Ela tentou argumentar, disse que nunca terminamos oficialmente, que eu não podia fazer isso com ela. Mas eu desliguei o telefone. Cada palavra dela era uma prova de que o plano estava funcionando. No trabalho, o Rafael também começou a perceber que algo estava errado. Ele me evitava mais, falava menos, e eu podia ver o desconforto nos olhos dele. Um dia, ele me chamou para o canto. Gonçalo, a Margarida me disse que você está com a Sofia. Isso é verdade. Eu sorri, com aquele sorriso que dizia tudo sem dizer nada. É, Rafael. A vida segue, né? Ele ficou sem palavras, e eu sabia que ele estava começando a entender que eu não era o idiota que ele pensava. Mas nem tudo era perfeito. Quanto mais tempo eu passava com a Sofia, mais eu me pegava gostando dela de verdade. Ela era diferente da Margarida, mais verdadeira, mais aberta, menos egoísta. Uma noite, enquanto estávamos no apartamento dela, ela perguntou: Gonçalo, por que você terminou com a Margarida? Ela nunca me contou direito. Eu hesitei. Não podia contar a verdade, não ainda. As coisas simplesmente não deram certo, respondi, e mudei de assunto. Mas o olhar dela me disse que ela não acreditou completamente. Enquanto isso, a Margarida não desistia. Ela começou a mandar mensagens, a aparecer no meu trabalho, a tentar falar comigo. Você não pode fazer isso, Gonçalo. A Sofia é minha amiga. Eu ria por dentro. Amiga. A mesma amiga que ela nunca valorizou. Eu deixava ela falar, deixava ela se afundar na própria culpa, enquanto eu seguia com o plano. O próximo passo era maior. Eu decidi pedir a Sofia em casamento. Não era só para machucar a Margarida, mas também para mostrar para o Rafael que eu podia reconstruir minha vida de uma forma que ele nunca imaginaria. E, no fundo, uma parte de mim queria aquilo com a Sofia. Não era mais só vingança, era algo real, algo que eu não esperava. O pedido de casamento foi um momento que eu planejei nos mínimos detalhes. Queria que fosse algo grande, público, algo que chegasse aos ouvidos da Margarida como uma explosão. Escolhi um parque em Sintra, numa tarde de primavera, com as árvores florescendo e o céu limpo. Convidei alguns amigos em comum, incluindo pessoas que eu sabia que falariam com a Margarida. A Sofia, claro, não sabia de nada. Eu me ajoelhei, com uma caixinha na mão, e disse as palavras que ensaiei por dias: Sofia, você mudou minha vida. Quero passar o resto dela com você. Casa comigo. Ela ficou sem ar, os olhos cheios de lágrimas, e disse sim antes mesmo de eu terminar. Aplausos, fotos, abraços, tudo perfeito. Mas enquanto eu abraçava a Sofia, minha cabeça estava na Margarida, imaginando o momento em que ela descobriria. E ela descobriu. No dia seguinte, meu celular explodiu com mensagens dela. Como você pôde fazer isso? Com a minha amiga. Eu não respondi. Deixei ela cozinhar na própria raiva. Enquanto isso, a Sofia estava radiante, planejando o casamento, falando sobre convites, vestidos, lua de mel. E eu, preso entre o plano e os sentimentos que começavam a crescer por ela, tentava manter o equilíbrio.
No trabalho, o Rafael estava um caco. Ele tinha sido rebaixado depois de mais um erro num projeto importante, um erro que, claro, eu ajudei a acontecer, deixando ele tomar decisões ruins sem alertá-lo. Ele tentou falar comigo, mas eu cortava qualquer tentativa de conversa. "Tô ocupado, Rafael. Depois a gente fala." Ele sabia que eu sabia. E isso o estava destruindo. Mas a verdade é que o plano estava começando a pesar. A Sofia era incrível, e eu me pegava pensando nela de uma forma que não fazia parte do jogo. Uma noite, enquanto estávamos deitados no sofá dela, ela perguntou: "Gonçalo, você tá feliz de verdade?" A pergunta me pegou desprevenido. Eu disse que sim, mas por dentro, eu sabia que uma parte de mim ainda estava presa na raiva, na necessidade de fazer a Margarida e o Rafael sofrerem. A Margarida, por sua vez, não desistia. Ela começou a espalhar que eu era o vilão, que tinha traído ela, que a Sofia era uma traidora. Mas o círculo de amigos delas estava dividido, e muitos começaram a perceber que a Margarida não era tão inocente quanto parecia. Eu deixava ela falar, sabendo que quanto mais ela se desesperava, mais ela se afundava. O casamento estava marcado, e eu sabia que era o golpe final. Mas, à medida que o dia se aproximava, eu começava a me perguntar: e depois? O que acontece quando a vingança acaba? Será que eu conseguiria viver com a Sofia, sabendo que tudo começou como um plano? Ou será que, no fim, eu estava me enganando tanto quanto enganava os outros? O dia do casamento chegou como uma tempestade que você vê se formando, mas não sabe se vai destruir tudo ou só trazer chuva. A Sofia estava linda, com um vestido branco que parecia flutuar, e um sorriso que fazia meu coração doer. Eu estava lá, de terno, com amigos e familiares ao nosso redor, mas uma parte de mim ainda carregava o peso do que eu tinha feito para chegar até ali. A Margarida não foi convidada, claro, mas eu sabia que ela estaria lá, de alguma forma. E ela estava. No meio da cerimônia, recebi uma mensagem: "Você acha que vai ser feliz assim? Você é pior do que eu." Era ela. Eu apaguei a mensagem e continuei sorrindo, mas as palavras ficaram na minha cabeça. Pior do que ela? Talvez. Mas eu não me importava mais. O Rafael também sentiu o golpe. Ele pediu demissão uma semana antes do casamento, incapaz de lidar com a pressão no trabalho e com o fato de que eu tinha vencido. Eu soube por colegas que ele estava bebendo mais, que tinha se isolado. Uma parte de mim sentiu satisfação, mas outra parte, uma que eu tentava ignorar, sentia pena. A cerimônia foi perfeita, e a festa, um sucesso. A Sofia dançava comigo, rindo, enquanto nossos amigos brindavam. Mas no fundo dos olhos dela, eu via uma pergunta que ela nunca fazia: "Porque você escolheu logo eu?" Eu queria contar a verdade, mas como? Como eu podia dizer que tudo começou como um plano para destruir a Margarida, mas que em algum momento, eu comecei a amá-la de verdade? Depois do casamento, nos mudamos para um apartamento novo. A vida com a Sofia era boa, melhor do que eu esperava. Mas a sombra da vingança ainda estava lá. A Margarida parou de mandar mensagens, mas eu sabia que ela não tinha superado. E eu, mesmo casado, mesmo com a Sofia ao meu lado, ainda carregava a raiva, a culpa, o peso de tudo que eu tinha feito. Um ano depois do casamento, eu olhava para a Sofia dormindo ao meu lado e me perguntava: valeu a pena? A vingança tinha sido doce no começo, mas agora, o sabor era amargo. A Margarida tinha sumido da nossa vida, mas eu sabia que ela nunca se recuperou completamente. O Rafael, pelo que soube, tinha mudado de cidade, tentando recomeçar. E eu? Eu tinha a Sofia, uma mulher que me amava, mas que nunca saberia a verdade sobre como tudo começou. Eu tentei ser o marido que ela merecia. Levava ela para jantar, planejava viagens, ria das piadas dela. Mas toda vez que ela me olhava com aqueles olhos cheios de amor, eu sentia uma pontada de culpa. Eu a amava, disso eu não tinha dúvida. Mas o amor nasceu de uma mentira, e isso era algo que eu nunca poderia apagar. Um dia, recebi uma carta. Sem remetente, mas eu sabia que era da Margarida. Você venceu, Gonçalo. Mas a que custo? Era só isso. Guardei a carta numa gaveta e nunca contei para a Sofia. Mas aquelas palavras me perseguiram. A que custo? O custo foi a minha paz. O custo foi carregar um segredo que eu nunca poderia contar. Hoje, eu vivo com a Sofia, e somos felizes, pelo menos na superfície. Mas a vingança, que parecia tão certa, tão justa, deixou cicatrizes que eu não esperava. Às vezes, me pego pensando no Gonçalo que eu era antes, o cara que confiava, que amava sem calcular. Esse cara se foi. E no lugar dele, ficou um homem que venceu, mas que nunca vai saber se o preço foi alto demais.